para contar para vocês aí os 5 erros que são mais comuns, que os donos cometem, né, no dia a dia ali dos cuidados com seus animais e que acabam prejudicando a saúde física ou mental deles, né. Cuidar de cachorro, em teoria, parece fácil, né? A gente pensa, de cachorro, de gato, a gente coloca ração numa vasilha, água na outra e acabou. E tem o xixi ali e acabou, e é isso. Só que não é só isso, né? Os animais exigem sim atenção e exigem determinados cuidados. E quando a gente não dá essa atenção ou esses cuidados, ou a gente faz algumas coisas erradas, os tutores muitas vezes acabam cometendo os erros, né? Que ao invés de ajudar, acabam prejudicando a saúde deles, né? Ontem a gente teve uma live sobre vacinação e prevenção e vermifugação. E assim, o primeiro erro, que é o mais comum, é o proprietário que esquece dessa parte da prevenção, né? É, tem um ditado que é certeiro, né? Que é aquele prevenir é melhor do que remediar. Para tudo, né? Na vida, prevenir é melhor que remediar. Então, por exemplo, levar o animal no veterinário só quando ele está doente e você espera para ver se ele piora, e aí quando piora você leva, é um erro, né? Deixar de fazer a vacinação, esquecer a vacinação, muitas vezes não é por mal, também é um erro, né? Eu oriento sempre, né, para os tutores levar seus animais para algumas consultas periódicas, né? Então vamos pensar assim: quando você é filhote, quando seu animal é filhote, você tem aí a vacinação, e quando você leva seu animalzinho para vacinar, ele já, ó, o Robinho, tá vendo? Latindo, porque ele já jantou e agora ele pede para alguém trazer ele aqui para cima. Conheço meu eleitorado, gente. E aí, quando ele é filhote, ele passa no veterinário para fazer aquelas vacinas de filhotes, né? E aí, quando ele é adulto, ele vai tomar vacina uma vez por ano. Então, uma vez por ano, ele vai ser examinado pelo médico veterinário. Quando o seu cachorro, o seu gatinho, chegar por volta nas raças grandes, 6 anos, nas raças pequenas e médias, a partir dos 8 anos, além dessa uma consulta anual que ele tem quando ele vai tomar vacina, é importante você levar mais uma vez ele no veterinário para fazer um check-up, tá? O veterinário vai examinar, né, o seu pet, fazer um exame clínico, e se ele tiver suspeita de alguma coisa, ele vai pedir um exame complementar, tá? Então vamos lembrar, os cachorros de porte grande, eles envelhecem antes que os cachorros de porte pequeno, né? É difícil, né? A maioria das pessoas vê, por exemplo, labradores, pastores alemães, goldens, berneses, com 12, 13, 14 anos. Em compensação, cachorros de porte pequeno é comum você ver, né? Poodle, Yorkshire, Maltese, essas raças vivendo até 14, 15, 16 anos. Por quê? Porque o cachorro de porte pequeno, ele envelhece mais devagar do que o cachorro de porte grande. Então, o cachorro de porte grande, ele precisa dessa uma visita a mais no veterinário por ano a partir dos 6 anos de idade. O cachorro de porte pequeno, ele vai precisar dessa uma visita a mais no veterinário por ano a partir dos 8 anos. E aí, o seu veterinário de confiança vai fazer ali um exame clínico, e como eu falei, se houver necessidade, ele vai pedir um exame complementar. Ah, mas como assim? Eu vou dar um exemplo. Ele vai palpar o abdômen do seu animal. Se ele sentir alguma massa ali que não era para estar ali, ou se ele palpar algum órgão e seu animal reclamar de dor, ele pode pedir um ultrassom de abdômen, né? Para identificar o que está acontecendo ali. Se durante ali o exame clínico ele perceber, ele vai palpar toda a parte do tórax e coluna do seu animal, e ele percebe que seu animal está com dor na coluna, ele vai pedir um raio-x de coluna. E por que essa prevenção é importante? Porque tudo, absolutamente tudo, que você descobre no começo, a chance de ter um bom prognóstico é muito maior. Então, vou dar um exemplo. Se
durante a palpação, né, o veterinário de confiança percebe ali um aumento, no baço ou no fígado. Ele pede um ultrassom e ele identifica um nódulo naquele órgão. Esse nódulo, o seu animal, ele nem começou a ter sintomas de nada, né? Ele tá bem, aquela é uma consulta preventiva. Então, o tratamento daquele achado ali do ultrassom e do exame clínico vai ser muito mais tranquilo para ele do que descobrir um nódulo quando o animal já está emagrecendo progressivamente, né? Porque ele está deixando de comer, ele está emagrecendo, né? Então, tudo que você descobre no começo, tudo, insuficiência renal, insuficiência hepática, o que você falar, é verdade isso, essa máxima, ela se aplica. O que você descobre no começo é mais fácil de tratar, sai mais barato para você o tratamento, é menos sofrido para o seu animal e o prognóstico, ou seja, a expectativa de vida, de tempo de vida, de qualidade de vida do seu animal vai ser melhor, né? Então, por isso que essas consultas preventivas, periódicas, elas são sim super importantes, tá? Como eu falei, o animal adulto, ele vai no veterinário uma vez por ano. Agora, cães de porte grande a partir dos 6 anos e cães de porte pequeno ou médio a partir dos 8 anos, além dessa uma consulta anual que é feita quando ele for tomar vacina, precisa sim fazer essa outra consulta periódica. O seu cachorrinho é de porte médio, Gabriela? Então, não existe, na verdade, uma tabela fixa, né? Mas, de modo geral, os cães de porte médio, né? Eles são considerados idosos a partir dos 10 anos, mais ou menos, né? Eles já são considerados idosos. Se você adotou seu animal e por isso não sabe a idade dele, normalmente o veterinário consegue ter uma expectativa, mais ou menos, tá? De acordo com o desgaste dentário, esse tipo de coisa. Jucineia falando que sempre levou, exatamente. Já é isso aí, gente. Por isso que eu gosto, por isso que eu amo muito estar aqui com vocês. Além disso, né? Todo mundo me ouvindo bem direitinho, né? Então, além disso, vamos lá para o nosso segundo ponto a considerar. Não oferecer exercício físico o suficiente, tá? Tanto os cães quanto os gatos, eles têm sim energia para gastar. Energia física e energia mental. A gente falou muito disso na primeira aula, tá? Que para quem não assistiu, ela vai ficar salva até amanhã. Na nossa primeira aula da jornada, a gente falou bastante disso. E é essencial que seu animal, sendo um cachorro, sendo um gato, não importa a raça, não importa o porte, não importa a idade, ele tem que ter oportunidade para gastar essa energia, tanto física quanto mental. E quando você negligencia isso, ele vai ter problemas de saúde e problemas de comportamento, tá? Lógico que alguns cães precisam de mais exercício do que outros, tá? Mas é importante você prestar atenção, né, aos sinais dele aí. Se ele estiver muito agitado ou se ele estiver muito entediado, provavelmente ele precisa de mais exercícios, tá? E sem esquecer, gente, de estimular também a mente deles, né? Exercícios que promovam desafios, que promovam recompensas. Então, se o seu cachorro sabe sentar, por exemplo, né, se ele foi ensinado a isso, todo dia, 5 minutinhos, para ele manter, né, a atividade mental, você reforça aí esses adestramentos comportamentais que ele teve quando ele era filhote, né? É importante praticar isso todo dia. Quem acompanha a gente sabe. Eu todo dia, quando eu vou dar o petisquinho para os meus cachorros, todo mundo tem que sentar. A Luna deita também, entendeu? Ela sabe sentar. Para que eu estou praticando isso? Porque é um exercício mental, né? Isso é muito importante para eles e é particularmente importante para os animais que estão na terceira idade, né? Um grande erro as pessoas imaginarem que o cachorro idoso ou o gato idoso ele fica lá deitadinho
e a pessoa acaba deixando, né? E é um grande erro isso. O animal, mesmo idoso, ele precisa sim de fazer exercício físico e mental. É lógico que aí a gente vai respeitar, né, as limitações que ele tenha, mas é importante para ele. O exercício mental, inclusive, dos animais idosos, quem me acompanha, eu já falei sobre isso, eu não sei se todo mundo que está aqui já ouviu falar sobre isso, sobre a disfunção cognitiva canina, ela também é conhecida como Alzheimer canino. É como um Alzheimer, né? O animal vai perdendo a sua capacidade cognitiva. E, particularmente para o animal idoso, é extremamente importante que faça exercício físico e exercício mental. O exercício mental pode ser durante o passeio, né? Você reforçar esses adestramentos comportamentais que você fez antes. O exercício mental pode ser permitir que ele cheire o ambiente, que ele cheire outros cães, que ele interaja com pessoas. Isso tudo é exercício físico e é exercício mental. E o exercício físico e mental é importante em todas as fases do seu animal, seja ele filhote, seja ele adulto, seja ele idoso, tá? O animal idoso que é deixado ali, né, na caminha o tempo todo, o bem-estar dele e a saúde física e mental dele acabam piorando muito num espaço de tempo mais curto, tá? Então, exercício físico é extremamente importante. Exercício físico fora de casa, no passeio, e você pode trazer o exercício físico para dentro de casa, como eu falei lá na primeira aula. Quem não assistiu, amanhã vai ter a oportunidade de assistir. Mas exercício físico fora e dentro de casa, e exercício mental é extremamente importante em todas as idades, em todas as fases de vida do seu pet, tá? O meu bebê adora brincar com amigos na rua. Gente, isso é muito bom. Animal que interage, que gosta de interagir com outros, é muito bom para eles. Como saber, a Gabriela está perguntando como saber se está com esse tipo de doença, de perda da memória. Ele tem, a Gabriela, sintomas muito similares ao Alzheimer humano mesmo. O animal fica muito atrapalhado, ele fica muito confuso, né? Então, eu vou dar um exemplo para você. Ele sai, né, de casa pela porta e depois ele não lembra como é que ele entra, né? Ele esquece, ele fica confuso dentro da própria casa, sem saber onde está o comedouro, o lugarzinho de fazer as necessidades. Ele tem alguns comportamentos do tipo andar em círculos, né, compulsivamente. Alguns animais fazem o que a gente chama de vocalização, então ele começa a chorar, uivar do nada, ele troca muitas vezes o dia pela noite, né? Então ele dorme o dia todo e aí à noite ele fica agitado, né? Então esses são sintomas da disfunção cognitiva canina. Terceiro item, digamos assim, dessa nossa listinha que acaba muitas vezes sendo um erro que o dono comete em não tomar cuidado com isso. É com a saúde bucal do seu cachorro ou do seu gato. A imensa maioria, agora vou tomar minha aguinha. A imensa maioria dos tutores acham que o grande problema do tártaro, que é aquela placa, né, que fica na base dos dentes, né, quando eles alcançam a gengiva, a maioria dos tutores acha que o grande problema daquela placa bacteriana é o mau hálito. Realmente, o mau hálito é um problema, né? Aquele cachorro que abre a boca, você fala, meu Deus, né? Tem um duende morto ali dentro. O tártaro acaba levando a esse mau hálito, mas o problema do tártaro não é o mau hálito, né? O mau hálito é um problema pequeno comparado com os outros, tá? Por quê? Porque, primeiro, os animais que têm muito tártaro, o tártaro ele começa a empurrar a gengiva para cima, né? Ele faz o que a gente chama de retração gengival. Além disso, conforme o tártaro
ele vai empurrando a gengiva para cima, não vamos nos esquecer que o tártaro é um acúmulo de bactérias ali na boca do seu animal. E aí, o seu animal começa a ter uma gengivite, ou seja, uma inflamação e uma infecção na gengiva, tá? Nessa fase, o que acontece? O seu cachorro começa a não querer comer, né? Por quê? Porque quando ele vai comer, imagina você, né? Quem aqui já tirou um dente, quem já fez um canal, enfim. Quando você tá com a gengiva com o dente inflamado, infeccionado, você não sente dor para se alimentar? Com os pets é a mesma coisa. Então, quando ele tá com a gengiva inflamada, quando ele vai comer, ele sente dor, ele para de comer, né? Esse tártaro, ele causa a perda dos dentes, né? E isso é extremamente prejudicial quando o animal for idoso. Por quê? Porque ele vai ter dificuldade para se alimentar, né? Existe, lógico, em último caso, problemas ósseos, né, na mandíbula e no maxilar por conta do tártaro. Além disso, as bactérias do tártaro, elas acabam caindo na circulação. E aí é muito comum em animais que têm quadros aí de periodontite, né, que é essa infecção bacteriana bucal mais avançado, esses animais terem problema nos rins, né, uma infecção renal, e no miocárdio, que é a membrana que envolve o coração, né? Então, animais que têm miocardite, né, uma infecção na membrana que envolve o coração, imagina a gravidade disso, né? Acho que vocês conseguem imaginar. Eles têm uma miocardite por causa do acúmulo de tártaro na boca, tá? Então, o problema do tártaro, o grande problema do tártaro para o seu pet não é o mau hálito, é problemas orais, né, ali na saúde da boca e esse tártaro criando problemas, levando infecções para outros pontos, né, do organismo do animal. O mais comum é essa miocardite e uma infecção nos rins também por conta disso, tá? O que precisa fazer, né? Para evitar o tártaro, não tem muito como fugir além da escovação, né? E uma coisa importante lembrar, gente, é que assim, eu já tive clínica, né, por 11 ou 12 anos, há muitos anos atrás. E é muito comum, né, o animal que vai lá tomar banho uma vez por semana no pet shop, o dono manda uma necessaire com uma escova de dente, com uma pasta de dente para escovar os dentes ali durante o banho. Assim, escovar dente, gente, uma vez por semana, não adianta. Pode ser bom psicologicamente para o dono, né? Mas para o animal, escovar os dentes uma vez por semana não faz diferença nenhuma, tá? A escovação dental, ela deve ser, no mínimo, pelo menos 3 vezes por semana. No mínimo dos mínimos, 3 vezes por semana. Ai, meu cachorro não deixa, doutora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, escovar dente não é fácil, né? E como tudo na vida, os animais não nasceram sabendo permitir isso, né? E aí cabe a você, tutor, fazer essa adaptação, né, dele para que ele permita a escovação, tá? É fácil? Não é. Olha, na vida poucas coisas são fáceis, né, gente? E realmente escovar os dentes não é fácil, mas você pode sim fazer adaptação, né? E como que você faz a adaptação? Catando uma escova, metendo a pasta de dente ali de cachorro? Não. Você começa a escovação sem a escovação propriamente dita, tá? Então, como que vocês fazem? Pega uma gaze, né? Uma gaze, compra na farmácia, enrola no dedo e só faz assim, ó, só passa na boca dele, sem escova, sem pasta, sem nada, né? Gaze no dedo e fazendo ali como se fosse a higiene, como se fosse uma massagem na gengiva, né? Com a boca dele aberta, você faz também. Aí depois que ele se acostumou com a gaze, né? Depois, por exemplo, de escovar os dentes com a gaze, né, de começar essa adaptação, você pode de repente dar para ele uma coisa que ele gosta. Precisa ser alguma coisa de comida? Não, você pode levar ele para passear depois, né? Você elogia, você fala parabéns, muito bem, agora vamos passear, que é uma coisa que a maioria dos cachorros adora.
Parabéns, muito bem, coloca a raçãozinha dele, né? Faz carinho, elogia. Depois que ele já acostumou com essa, você usando a gaze no dedo, aí você vai passar para a escova, tá? Escova de dente precisa ser de cachorro? Não. Pode ser aquela escova de dente de bebê, sabe? De criança pequena, que ela é bem macia, pode ser dessas. O que precisa ser específico para cães, para gatos, é a pasta de dente, tá? Pasta de dente, a nossa pasta de dente, ela tem flúor. E os cães, minutinho para beber água, vou aproveitar, vou ler aqui os comentários de vocês. Carolina, qual a idade da escovação? Quanto antes você começar, você acostumar a escovação, melhor. Então, eu oriento, né, os meus clientes assim: comprou, adotou o cãozinho, chegou em casa, você já começa a fazer algumas adaptações no animal para facilitar a sua vida no futuro, tá? Por exemplo, você pega a orelhinha dele, coloca para trás e olha como tá a orelhinha dele. Quando você faz isso, você vai estar acostumando ele a você permitir que você mexa na orelha e permitir que você limpe a orelha dele. Escovação, a mesma coisa. Você não vai com pasta escovar as dentes de um filhotinho com 2 meses, mas você faz isso, coloca a gaze no dedo para ele acostumar. E aí você começa com a escovação com pasta de dente mesmo a partir dos 4 meses, tá? Então, escova é sempre de bebê, tá? Então, é que é uma escova macia, né? Então, você usa a escova de bebê, de criança pequena, que é aquela escova bem macia. Existe nos pet shops, além da opção da escova, aquela que é uma dedeira, né? Quem foi em pet shop, quem já viu isso, está acostumado. É uma dedeira. É uma dedeira de borracha que num dos lados tem uma escovinha de borracha para você escovar. A dedeira, ela funciona bem para cachorros médios para grandes, tá? Para cachorro pequeno, não. Ela é muito grande, ela machuca, ela é difícil de chegar até ali os molares, né? Os dentes mais ali do fundo. Então, a dedeira para cães pequenos, ela não funciona bem, tá? Show é a escova infantil ou escova de criança, não precisa necessariamente ser a escova para cães. Pasta de dente é que precisa ser a pasta de dente específica para pets, porque o animal, ao contrário da gente, ele não sabe cuspir a pasta, né? Ele acaba engolindo a maior parte da pasta. E as nossas pastas têm flúor, então não pode usar as nossas pastas. Existem algumas pastas aí para pets que elas são saborizadas, né? Bacon e enfim. Se seu pet aceitar, também vale a pena usar, não tem problema nenhum, porque ajuda. Agora vamos para o quarto erro aí mais comum que todo veterinário já atendeu muitos casos na sua rotina aí. É um hábito que é mais ou menos comum, né? Que o ser humano, a gente tem um pouco o hábito da automedicação, né? E a gente também faz isso com os nossos pets, né? E muitas vezes as pessoas dão remédios de uso humano para os seus animais, né? E tem muito remédio que ele é inofensivo para a gente, né? Mas que causam grandes problemas para os seus pets, inclusive podem levar eles à morte, tá? De analgésico, relaxante muscular, enfim, tem vários remédios que não podem ser dados para cães e gatos, vários remédios de cães que não podem ser dados para gatos, tá? Eu não vou ficar aqui falando uma lista para vocês, porque eu sou muito boa, então essa listinha bonitinha, organizadinha, vai estar no material complementar da aula de hoje, tá? Porque senão, imagina, né? Vocês vão ter que ficar anotando, correndo o que eu vou falando, não faz o menor sentido. Então, eu preparei esse material complementar para vocês salvarem, guardarem, enfim, tá? Mas é uma lista de medicamentos que não podem ser dados, medicamentos humanos que não podem ser dados nem para gatos nem para cachorros,
E para os gatos também tem os medicamentos para cães que não podem ser dados para gatos, tá? Por quê? Porque assim, na medicina veterinária a gente atende muitos casos de animais intoxicados, alguns com um nível grande de intoxicação, já com incoordenação motora, né, com alterações aí do sistema nervoso central, ou gastrites, né, vômito com sangue, diarreia, quadros graves de gastrite, de gastroenterite, por terem recebido aí um medicamento que não era adequado para eles, tá? E uma outra questão, não só de dar o remédio de uso humano, né? Quando eu falo de automedicação, é muito comum também a pessoa, vou dar um exemplo, né? Você leva lá seu pet, ele tá com otite, você leva seu pet no veterinário, ele receita um medicamento X lá para você pingar na orelhinha, no ouvido do seu pet. E aí, daqui a 2 meses, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 6 meses, seu animal tem uma otite, e aí você pega, usa o mesmo remédio. E aí a pessoa vai usando o mesmo remédio 3, 4, 5 vezes ao longo da vida do pet. Toda vez que ele tem otite, a pessoa vai usar o mesmo remédio. Vai chegar uma hora que esse remédio não vai funcionar, porque já criou-se ali uma resistência, né? Além do que, então cria-se uma resistência nas bactérias ali do conduto auditivo, e um outro dano que não é tão comum, mas eu já atendi vários casos, ela acontece, grande parte desses remédios de ouvido, eles têm corticoide, né, anti-inflamatório corticoide. E isso acaba causando, né, o uso de corticoide a longo prazo acaba causando dano. E embora seja tópico, né, uma parte do produto que você passa tópico é absorvida pelo corpo, né? E aí o corpo do seu animal acaba absorvendo esse corticoide que a pessoa está ali passando toda hora, né? Então, a gente precisa ter muito, todo tutor precisa ter muito cuidado com isso, tá? De dosagem, tá? Também sempre observar a dosagem. Eu comento muito isso em várias lives que eu fiz, eu já comentei isso, mas assim, vocês tutores, gente, quando você leva seu animal no veterinário, é um direito seu, é um direito seu ser informado, né, o que está acontecendo com o seu animal e que tratamento que é aquele, né? É um direito seu entender quantas vezes que é para passar aquele remédio, sabe? Então, assim, pegou a receita no veterinário, lê a receita. Se você não entendeu direito, se você ficou com dúvida, quantas vezes é para passar, enfim, qualquer dúvida que você tenha, gente, não é vergonha, não é nada, pergunta. Doutor, eu não estou entendendo isso aqui. É para passar 2 vezes por dia mesmo? É para não sei o quê? São 15 dias mesmo? São 21 dias mesmo de tratamento? Tô lendo certinho? É um direito de vocês, sabe? E para não ficar dúvida nenhuma, né? É importante vocês saberem tudo que está acontecendo ali. Pausa para minha aguinha. Egídio tá certo, a dipirona pode, o paracetamol, o Tilenol é que não pode. E não, Elaine, nem todo medicamento de uso humano, né, mesmo para crianças, pode. Val, o seu é adotado há 2 anos, não deixa nem mexer. Então, tem esses casos mais difíceis, né? E tem pessoas que simplesmente não conseguem mesmo escovar a dentição. E aí não tem jeito, a cada 2 anos por aí vai ter que ser feita a limpeza de tártaro, tá? Não tem muito como fugir disso, né? Mesmo fazendo a prevenção, mesmo fazendo a escovação, uma hora o tártaro se acumula, né? Porque no fundo, o certo seria a escovação sempre depois que se alimenta. Ah, minha caneca da Leia, né, gente? Sou muito fã de Star Wars, gente. Star Wars e Harry Potter aqui em casa bomba. Então, essa eu ganhei, inclusive, de uma amiga da Carol.
A limpeza de tártaro, por mais que a pessoa escove, eh, eventualmente vai ter que ser feita, tá? E aí quem não consegue escovar, normalmente vai acumular, né, o tártaro vai ter um acúmulo aí, num espaço de tempo menor, e aí você vai ter que fazer, a limpeza de tártaro mais vezes, não tem, né, com uma diferença de tempo menor. Não tem muito como fugir disso. E agora, acho que o último erro, digamos assim, né, mas que é eu acho que é o erro mais comum, né, que é dar alimento demais para o seu pet, né. Alimento que eu falo é ração, comida, petisco, enfim, quer que seja, né. Eu acho que esse é o erro mais bem intencionado de todos, né. A gente sabe que é uma coisa bastante complicada. Os animais hoje eles vivem muito próximos a nós, né. Antigamente o cachorro, né, há 20 anos atrás, a maioria das pessoas que tinha cachorro, o cachorro ficava lá do lado de fora de casa, no quintal e pronto. Hoje em dia não, eles vivem dentro de casa com a gente. Então, aí fica aquele cachorro, aquele gatinho, com cara de quem, né, cachorro caiu da mudança, cara de quem tá passando fome, há dias sem comer, que não é verdade. Mas ele faz lá aquela cara de piedade e é muito comum as pessoas darem alguma coisinha ali, né, ou colocarem ração demais, ou darem alimento demais, né? Embora seja muito bem intencionada, é sem dúvida assim, o maior erro que os tutores cometem, né? A dieta do pet de todo mundo tem que ser bem balanceada, né? E o alimento que tem que fornecer ali os nutrientes necessários para ele, né? Exagerar tanto na quantidade quanto nos petiscos, enfim, acaba fazendo com que o seu cão ou o seu gato fique obeso e, por causa da obesidade, tenha uma série de problemas, né? Tem um estudo da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, que foi feito junto com o Centro de Nutrição e Bem-Estar da Waltham, né, que é uma grande fabricante de ração. Eles fizeram um estudo, gente, com 50 mil cachorros. Foi o maior estudo feito já, se não me engano, de 2019. Foi o maior estudo feito sobre esse assunto, né, no mundo. Foi publicado em várias revistas científicas, enfim. Foi um estudo feito com mais de 50 mil cachorros durante 20 anos, 2 décadas. Já estou engasgando. Então, foi um estudo feito com 50 mil cachorros de 12 raças diferentes, né? Esses 50 mil cachorros, eles foram acompanhados por 2 décadas, por 20 anos. A ideia desse estudo era entender como que o peso afeta a saúde do animal, né? O resultado, né, foi publicado e ele provou-se, né, uma coisa que a gente já sabia, todo mundo suspeitava, mas enfim, ficou provado que existe sim uma correlação entre o excesso de peso e a redução do tempo de vida, tá? Então isso é provado. Para vocês terem uma ideia, a média de redução de tempo de vida, tá, dos animais obesos foi de 2 anos. 2 anos, gente, para um cachorro que vive 12, que vive 13, que vive 14, é muita coisa, né? É muita coisa. Houve uma variação aí que eu não me lembro detalhes, né, entre as raças, mas enfim, foi uma redução, né, no período de vida do animal bastante significativa, né? E aí tem um outro estudo, né, que eu sempre gosto de falar dos dois estudos juntos, porque eu acho que é bastante significativa essa informação. 85% dos tutores subestimam o peso do seu animal, ou seja, eles acham que o seu cachorro ou seu gato pesa menos do que ele na verdade pesa. A Capitu não tá gostando desse tópico. Pois é. Cássia, minha tequila ela come o cocô dela, é isso?
Você colocou como, mas acho que é come. Então, normalmente esse é um mau hábito, né, na verdade. Às vezes o animal faz, para chamar atenção, tá. Então é importante você, limpar, fazer a higiene, retirar, né, as fezes sem que seu animal veja, tá. Em último caso, existem, é tipo um medicamento que vende em pet shops. Hã, eu vou falar um negócio que vai soar extremamente bizarro agora, mas se acalmem que eu vou explicar depois. Esse medicamento deixa um gosto ruim nas fezes, entendeu? Por quê? É um medicamento, né, que depois ele dá um sabor, repelente, digamos assim, nas fezes do animal, tá? Então, quando o animal, come as próprias fezes, em último caso, você pode usar esse medicamento, porque aí ela vai perder o hábito, né? Se não me engano, tem um que chama Coprovet. Tratamento de otite via oral, mm-mm, não. A menos que seja, uma infecção muito grave. Às vezes você entra com antibiótico via oral e tem aí algum resultado, mas de modo geral, tratamento de otite tem que ser, tópico, né, tem que ser no local. Então voltando aí à questão do peso, né. Então, você vê, 50.000 cachorros num estudo, né, que foram acompanhados por 20 anos, ficou provado, né, que os animais obesos tiveram a diminuição aí da sua expectativa de vida em 2 anos, mais ou menos, né. Hoje em dia, a gente sabe que a obesidade atinge 52% dos gatos e 59% dos cães do mundo, tá? É uma doença que está crescendo, que está aumentando, que a cada ano atinge mais animais. E, por outro lado, 85% dos tutores acham que seu cachorro pesa menos do que ele na verdade pesa, tá? Você vê que é bastante significativa, né, essa informação, e assim, 90, de 80 a 90% é um número bem compatível com o que eu vivi nesses 20 anos de formada, e principalmente nos últimos anos, porque a obesidade, da mesma forma que em pessoas, né, mas ela aumentou nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, porque muita gente acha assim, ah, mas ele tá, é só um pouquinho, né? Ele tem um quilinho a mais só, não tem problema. 1 quilo a mais, gente, para um gato que devia ter 4 quilos, é a mesma coisa de que uma pessoa de 65 quilos tivesse 16 quilos a mais. É muita coisa, gente. 1 quilo para um animal pequeno é muita coisa, né? Então, assim, manter o seu animal dentro do peso adequado é uma das maiores, presentes que você pode dar para ele, em relação à saúde e em relação à expectativa de vida, tá. E por que que a gente se preocupa, né, com a obesidade? Porque a obesidade já é mais do que provado que ela está ligada a um monte de problemas de saúde. Problemas respiratórios, principalmente nos cães braquicefálicos, que são aqueles de focinho curto, tá? Mas todos os cães obesos têm problemas respiratórios e se cansam facilmente. Inclusive, quando todo cachorro que os meus pacientes, né, todos eles que perderam peso, acho que a primeira coisa que o tutor falou para mim foi que ele estava gostava mais de brincar, ele passeava melhor. É a primeira coisa que a pessoa percebe. A obesidade está ligada a problemas ortopédicos, né? Desde ruptura de ligamento cruzado de joelho, fraturas, tá? Nos cães idosos, a osteoartrite. A obesidade está ligada a problemas de pele.
A obesidade está ligado a problemas de autohigiene dos gatos, né? Os gatos obesos, eles não conseguem se limpar direito, não conseguem se limpar satisfatoriamente. E para o gato ficar sujo é um dos maiores pesadelos do mundo, tá? A obesidade está ligada ao estresse térmico, né? Então, aquele animal que no calor sofre demais, né? A obesidade está ligada ao comprometimento do sistema imunológico, né? Então, os animais obesos têm mais dificuldade para lidar com infecções. A obesidade está ligado ao câncer. Em fêmeas, em cadelas fêmeas, já é provado que a obesidade é o principal fator associado ao câncer de mama, tá? Então, a obesidade está ligado a problemas em cirurgias, né? O, a duração do anestésico, né? O anestésico acaba ficando ali preso na gordura do animal, o animal demora mais para acordar, então a obesidade também está ligado ao aumento de risco ali nas cirurgias, né? Então, assim, tudo isso contribui para que quando o animal chegue aí numa idade de 8, 10 anos, a saúde dele esteja muito comprometida por causa desse monte de problemas, e, como já foi provado aí nesse estudo, é, ele vai viver menos, né? Além de viver pior, né? Os últimos anos ele vai viver pior, porque ele vai ter um monte de problema de saúde e ele vai viver menos, né? Então, manter o seu pet, né, o seu animalzinho ali dentro do peso adequado para ele é, sem dúvida nenhuma, uma grande vantagem para a saúde dele, para o bem-estar dele, para o conforto dele, enfim, para tudo.